Havendo número legal, declaro aberta a 17ª sessão extraordinária da primeira sessão legislativa da 17ª legislatura. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado em primeiro turno, de maneira unânime. Com a palavra, o primeiro secretário para a leitura do segundo item da ordem do dia. Processo de número 5634/2017. Prefeitura Municipal. Primeira discussão e votação do projeto de lei que altera a redação do caput do artigo 3º, do parágrafo 3º do artigo 6º, e revoga o artigo 11, consta da lei número 5.487, de 15 de março de 2017. Parecer da Comissão de Justiça e Redação favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento também favorável. Coloquem em discussão, encerrada a discussão e votação, os vereadores que estiverem de acordo ao projeto permaneçam como estão. Aprovado em primeiro turno, de forma unânime. Com a palavra, o primeiro secretário para a leitura do terceiro item da ordem do dia. Processo de número 5778/2017. Prefeitura Municipal. Primeira discussão e votação do projeto de lei complementar que dispõe sobre as normas relativas aos impostos sobre serviços de qualquer natureza, ISS-QN, e da outras providências. Parecer da Comissão de Justiça e Redação favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento também favorável. Coloco em discussão. Senhor presidente, Pois não? discutir esse projeto. Discutir? Discutir. Dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, nobres colegas aqui presentes, público, os que nos assistem também nas redes sociais. Os dois projetos anteriores, a bancada do PP votou favorável, tanto lá na frente dos municípios como no jornal oficial online, em razão de que houve tempo suficiente para que a gente pudesse avaliar os projetos. Entretanto, continua a administração a mandar e cobrar dessa Casa de Leis rapidez e que essa casa seja expedita em aprovar projetos de lei que fica impossibilitado porque não dá para nós podermos avaliar com mais profundidade. Esse caso aqui do ISS, só para vocês verem o tamanho do projeto, na verdade é um verdadeiro novo plano tributário do município. E fica com esse pouco tempo, a nossa bancada entende, eu e o vereador Chico Bento, que não dá para nós darmos um parecer ou contra ou favorável, na medida em que não houve esse tempo necessário para estudar. Nós não estamos nem questionando a questão da justeza. Pode até estar um plano relativamente importante, que vai ampliar a arrecadação do município. Mas o tempo foi muito curto, o tempo teve falta de nutrição para que pudéssemos dar o nosso parecer. E isso já aconteceu, senhor presidente, caros colegas aqui na casa. Essa mania, essa prática do executivo de mandar projetos que essa casa o aprove com rapidez. E o resultado foi, que eu quero lembrar a todos, o caso do DAI, que depois teve que retornar essa casa porque havia erros no projeto. Então a bancada do PP novamente deixa o seu protesto aqui registrado, que nós exigimos que o executivo tenha mais respeito com essa casa e dê mais tempo para que a gente possa avaliar, estudar e aprovar os projetos conscientes do que estamos votando. Por isso, o encaminhamento
da nossa bancada é contra em razão do pouco tempo que ocorreu para que possamos ter uma decisão acerca do projeto. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Para encaminhar, o líder de governo dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, em respeito aqui à colocação do colega Janderino, a gente sabe que o processo legislativo toma um tempo e o nosso interesse é que os vereadores todos dessa casa tenham todo o tempo possível para análise e discussão dos projetos que estão aqui encaminhados. Não vemos de maneira nenhuma, principalmente sendo um projeto. Primeiro que, de acordo com a transparência que nós temos hoje em dia, não dá para fazer nada sem excesso de discussão, excesso de participação e muita transparência. Mas esse projeto, especificamente, vereador Jânio e demais colegas, é um projeto que afeta a relação fiscal entre os municípios do Grande ABC, é um projeto oriundo do consórcio intermunicipal, em que você tenta fazer uma adequação das alíquotas para que você não tenha migração de empresas entre uma cidade e outra, que não haja aquela guerra fiscal que a gente já conheceu bastante no passado. E nós temos a questão dos prazos também que têm que ser cumpridos para que ele possa vigorar dentro do ajuste mais perfeito da lei. Não está isento, obviamente, de que havendo alguma diferença ou alguma posição contrária ou alguma sugestão dos nobres vereadores, ele não possa ser alterado futuramente. Mas não há de maneira alguma surpresa. Ele foi exaustivamente debatido, foi dado transparência e a gente espera que ele seja votado de maneira séria para a gente poder cumprir os requisitos legais. Muito obrigado. Obrigado. Encerrada a discussão, encerrados os encaminhamentos, coloque em votação. Os vereadores que forem favoráveis ao projeto permaneçam como estão. Aprovado em primeiro turno, com votos contrários à bancada do PP. Vereador Chico, Francisco de Macedo Bento e Janderley. Com a palavra, o primeiro secretário para a leitura do quarto item da ordem do dia. Processo de número 5890/2017. Prefeitura Municipal. Primeira discussão e votação do projeto de lei que institui o programa Nossa Nota e dá outras providências. Parecer da Comissão de Justiça e Redação favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento também favorável. Coloque em discussão o projeto. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que estiverem de acordo ao projeto permaneçam como estão. Aprovado em primeiro turno de forma unânime. Com a palavra, o primeiro secretário para a leitura do quinto item da ordem do dia. Processo de número 5912/2017. Prefeitura Municipal. Primeira discussão e votação do projeto de lei que revoga a Lei Municipal de número 2652, de 12 de março de 1981, em que dispõe sobre a concessão de uso de imóvel em favor do Grêmio Recreativo e Beneficente Monte Azul. Parecer da Comissão de Justiça e Redação favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamentos também favorável. Presidente. Coloque em discussão. Vai discutir, vereador? 10 minutos. Senhor presidente, como eu já saudei a todos, esse projeto também, a justificativa do executivo para caçar a concessão do Monte Azul também está muito pobre. Falta substância. Ou como diz o vice-presidente, aí o Biratã, falta substância, né? Como diz lá na nossa região. A justificativa do prefeito é que lá existe uma pizzaria que está ferindo a lei do silêncio. Ora, pela prática do atual executivo, isso aqui está com mais de cara de perseguição, como fizeram com o Ronaldinho da Banca, né? Apesar de que o Ronaldinho ainda continua, você teve que apelar para a justiça. Ou, meu Chico, o nosso conterrâneo, o Francisco Eudo, Chiquinho, que também foi obrigado a sair aqui da Praça do Estudante e teve que emigrar para os Estados Unidos para poder sobreviver, já que foi caçada a banca e
a lanchonete do Chiquinho, conhecido como Chiquinho do Tamoio, e o Ronaldinho, que por coincidência, olha Chico, Tancredo Neves dizia, em política não há coincidência. O ex-presidente Tancredo Neves, e por coincidência esses dois votaram no candidato Paulo Pinheiro e tiveram caçado a sua concessão. Não sei se é o caso do Monte Azul, mas a justificativa é muito pequena, falta substância, falta conteúdo para que tomamos uma decisão. Por isso que a bancada do PP novamente vota contra, na medida em que a justificativa do Executivo para tomar essa medida que pode prejudicar, não conheço, Chico, não sei se você conhece, eu não conheço quem é o concessionário lá do Monte Azul, na verdade nunca estive lá, mas pelo passado, pelo precedente dessa administração, me deixou preocupado e acho que o Executivo deveria se justificar mais e mandar uma situação mais concreta e mais correta para que possamos tomar essa decisão. Portanto, a bancada do PP vota contra essa cassação. Somos contra qualquer tipo de perseguição. Muito obrigado, senhor presidente. Vai encaminhar a votação, vereador Edson Pata. Bom dia, presidente, secretários, vereadores presentes, vereadora. Quero registrar aqui minha alegria em ver o vereador Chico Bento conosco, restabelecido com a saúde em perfeito estado. Eu não posso ouvir algumas palavras nessa tribuna, como nós sabemos aqui é para parlamentar, é para falar. Só que não pode falar qualquer coisa, porque aí força uma reação. O Jander fala, vereador Jander, com todo respeito, que não conhece o comportatário, não conhece a pizzaria, não conhece o clube, mas ele afirma que é perseguição do prefeito. Então vamos lá, se você não conhece a situação, não teria um dado acusado de perseguição, é no mínimo exagerado, no mínimo. E eu não posso deixar de registrar que de perseguição, vocês que participaram do governo anterior, com cargos de primeiro escalão, de secretaria, são especialistas. Fizeram caixa às bruxas durante 4 anos. Eu dessa tribuna cansei de apontar. Agora chegar aqui e falar, não sei do que se trata, mas eu sou contra porque eles devem ser perseguição. Vamos respeitar a tribuna, vamos respeitar as palavras. E eu quero dizer o seguinte, o prefeito Olímpio está fazendo uma ótima gestão, um excelente governo, e eu não tenho visto perseguição. Era isso que eu queria falar, porque eu não consigo ficar calado. Obrigado, vereador. Vai caminhar a líder de governo, Titi Campanella. Olha, senhor presidente, senhores vereadores, na minha terra, voto é secreto ainda, não dá para saber quem votou, o Ronaldinho da banca, o Zezinho da pizzaria e o Chiquinho dos Estados Unidos. Né? A gente pode imaginar o que foi para os Estados Unidos, é melhor que nós. Não dá para saber, não dá para falar que você pode ter uma suspeita que determinada pessoa votou em um, votou em outro, mas você não pode usar isso como argumento de perseguição alguém, mesmo porque essa perseguição não existe. Eu tenho pouco a acrescentar nessa parte de perseguição, que o meu amigo Pará falou aqui, porque a gente sabia que tem um departamento de caça às bruxas antigamente aqui em São Caetano que ficava procurando realmente quem era, quem não era, se aparecia em fotografia, onde é que ia, para fazer perseguição com os funcionários públicos. Tinha listas. Então, nesse aspecto, eu não quero nem acrescentar nada, porque o Pará foi muito bom. Agora, o prefeito Olímpio não percebe. Agora, o prefeito Olímpio tem uma noção muito justa do que é a coisa pública. E não tem cabimento você pegar uma praça pública e você instalar uma banca de jornal, que só não vende jornal, que é uma loja, praticamente é um shopping. Isso ele nem me perguntou, nem me consultou, eu nem discuti sobre isso, eu acho uma vergonha a privatização do espaço público por uma pessoa sem merecer isso, sem ter uma razão. O que ele fez de bom para São Caetano para merecer aquela banca de jornal, entre aspas, ali na frente da escola Oscar Niemeyer? Qual foi o mérito dele? Ele estava passando alguma necessidade, era a primeira banca ou era a terceira, quarta ou quinta banca?
já que você quis falar da banca, do colega Janelli. Eu acho injusto isso. Nós vivemos hoje uma fase da nossa vida, na vida nacional, que muitas pessoas estão passando muitas necessidades. E um grande empresário desse ramo, tem uma banca daquele tamanho, para troco de quê? Onde que ele disputou o direito de ter aquela banca que outra pessoa não pode ter disputado? Nós vamos voltar aqui no caso do Monte Azul. O Monte Azul simplesmente desvirtuou a finalidade do que era o clube. O clube que era para você ter lá um futebol de salão, você ter uma confraternização, e não é só ele, hein? Vai ter mais clubes aí que vai ter se desvirtuado também a finalidade. E não é justo que você tenha um espaço público daquele tamanho, como tem outros clubes também que são públicos. Gente, não vamos esquecer, são públicos. Nós precisamos parar com essa coisa de que é público não é de ninguém. É o contrário, que é público é de todo mundo. São públicos. Eles usam aquilo lá como se fossem privados. Usam aquilo lá como se fossem particulares. E não são. E quando eles infringem as regras, e quando eles infringem a lei, e quando eles infringem as normas, isso tem que voltar ao patrimônio público. Não tem mais razão para isso. Se não tiver uma finalidade pública, ela tem que ser retomada. E tem que se fazer ali, então, uma escola, um centro de convivência da terceira idade, um hospital dia, São Caetano do Sul é a cidade que menos espaço público tem hoje para dispor para fazer alguma obra pública. Se a gente quiser fazer hoje uma escola em São Caetano, nós não temos. Se você juntar toda a área disponível que a prefeitura tem, não deve chegar a 1.000 metros quadrados para fazer alguma coisa na cidade. E você tem uma série de espaços que foram privatizados, e eu vejo aqui o vereador Jander, que é um dos mais combativos, um dos mais preocupados com os mais necessitados, vir aqui e defender que esses espaços continuem privados. Que o espaço que eu tenho numa praça pública, para sentar, para brincar com o filho, para brincar com o neto, para dar comida para o povo, seja privatizado. Que o cara mete uma televisão, uma churrasqueira, põe lá um som alto e atrapalha a vida de todo mundo. A troco de quê? Claro. Você falou de não ter espaço para construir nada. Quando tem ventos, aqui na Goiás, nós tínhamos espaço muito grande, foi vendido. Qual é o espaço do Ibis? Na Kennedy tinha um espaço muito grande, foi vendido. Eu não sei nem Qual da Kennedy? Desculpa, vereador, qual da Kennedy? Mas era tudo privado. A USCS comprou aquilo e a USCS também. Ela comprou e revendeu. Ela não tinha necessidade, ela tem 2 campos já aqui em São Paulo. Mas agora deixa eu falar uma coisa, vereador. O senhor sabe disso, a USCS não é a prefeitura. Não, a gente tem alguns convênios, algumas parcerias com a USCS, inclusive a reforma do Hospital de Emergências, que foi totalmente depredado, depauperado e abandonado nos últimos 4 anos. Quem está nos ajudando a construir lá é a USCS, a reformar aquilo lá é a USCS. E aquele hospital já está no nível lá desde que foi feito. Atropelado pela época da minha eleição, eu estava tendo que fazer tudo de direito. Aquela água que entra lá, já não fizeram isso não. Aquela obra é irregular. Já está falando de tanta coisa. O senhor ficou como vereador esses anos todos, o senhor não denunciou a obra irregular por quê? Deveria ter denunciado. Vai encaminhar, vereador. Deveria ter denunciado. Era só isso. Vou encaminhar, presidente. Só dispõe de 5 minutos. Ô, Chico, a sua colocação foi importante, porque nós não podemos transformar a universidade numa grande imobiliária, não é isso? E parece que foi o que aconteceu. Bom, quando eu falei que nós, a bancada do PP, vota contra pela falta de informação, porque, nobre líder, o prefeito não colocou na cassação do Monte Azul que exatamente vai destinar aquele espaço para uma escola. Na verdade, o que ele fala? É uma pizzaria que o barulho está incomodando. Ó, por isso que eu voto contra. A justificativa é muito pobre. Ele não falou, vou construir uma escola, ou vai ser um novo posto de saúde, vai ser mais uma unidade pública de atendimento ao jovem, à juventude, à terceira idade. Mas não, simplesmente, aí eu fiz um
comparativo pelas práticas anteriores, viu, nobre padre? Eu não queria, não afirmei aqui que é perseguição, que é muito suspeito pela prática anterior, pelas cassações anteriores. E aí, daí que eu falei, não conheço, mas fiquei preocupado exatamente por isso. E a preocupação aumentou agora, porque o líder afirmou que isso pode acontecer em outros clubes. Quer dizer, então, isso, se essa prática ela continuar, quer dizer que a cassação vai ser generalizada nos clubes da cidade. Quanto à saúde, eu vejo muita gente aqui falar da saúde do governo anterior, mas São Caetano recebeu um prêmio da 3ª melhor saúde do Brasil pelos dados do ano passado. E quem era o governo do ano passado? Então, foi o governo do ano passado destruiu a saúde de São Caetano e ganha o prêmio da 3ª melhor saúde do Brasil. Foram os dados do ano passado, dos outros 3 anos ou não? Ou será que não fizeram um comparativo e fizeram esse ano? Eu acho que os senhores vivem em outra comunidade, em outro município, em outra polis, estão vivendo em outro mundo. Presidente, Porque só 5 da tarde hoje aqui, por favor. Ele está no jeito de caminhar, vereador. Obrigado, senhor presidente. Eu quero que disponha pelo tempo aí. Pois é. Então, senhores, a justificativa é essa. É porque as informações são muito poucas para a gente tomar uma decisão. Agora, se tivesse lá, no documento do prefeito, nós precisamos do espaço para construir uma nova unidade escolar. Parabéns à bancada do PP, e o voto ia ser por unanimidade. Mas é muito estranha a justificativa. Daí que nós estamos votando contra, que aí onde acendeu, aonde acendeu a nossa preocupação de que haja um sentido de perseguição nessa decisão. E, claro, nobre líder, que precisamos de mais espaço para o poder público aqui em São Caetano. Mas é como bem observou o nosso líder Chico Bento, não podemos transformar a universidade ou a própria prefeitura num grande negócio, numa grande imobiliária. Isso é importante, porque isso fica claro que eu já estou seguindo que a bancada de todos aqui vai votar contra qualquer venda de patrimônio público aqui em São Caetano. Parabéns a todos os vereadores pelo que eu estou sentindo. Obrigado. Obrigado, vereador. Caminhar a votação. Bom dia a todos, bom dia presidente, mesa, colegas. 2 breves coisas que gostaria de falar referente a esse projeto. A primeira, assim, com todo respeito a todos os presentes, mas eu gostaria de dizer que eu fico muitas vezes um pouco indignado porque as discussões nessa tribuna acabam se resumindo a guerras de mandatos. Prefeito anterior, esse prefeito, porque foi feito, porque não foi feito. Eu, particularmente, estou nessa casa, meu mandato é daqui para frente. Eu não quero ficar olhando no retrovisor e fazer política olhando no retrovisor. Eu acho que nós devemos aqui discutir os fatos, os dados, de forma embasada, de forma estudada, para conseguir, num debate republicano, conseguir chegar em conclusões mais concretas. Passado isso, referente exatamente ao projeto, eu gostaria de dizer que o uso da coisa pública ele deve ser muito bem analisado, porque quando você entra no Google Maps e vai até esse endereço, tem uma placa de uma pizzaria desse tamanho lá na frente, no ambiente público. E, além de tudo que já foi falado aqui, isso aí fere a livre concorrência, princípio básico do desenvolvimento econômico, do direito das pessoas de terem o seu negócio. A partir do momento que você tem uma pizzaria que não paga aluguel, que é praticamente o maior custo fixo de um negócio desse tipo, você acaba tendo uma concorrência extremamente desleal com o resto das pizzarias da cidade. Eu acho que a gente tem que estar buscando aqui um equilíbrio. Então, por isso que eu encaminho meu voto positivamente nesse sentido. Obrigado. Encerrada as discussões, os encaminhamentos. Vai caminhar. Você já encaminhou, vereador? Não é discussão? Não, você foi encaminhamento. Encerradas as discussões e os encaminhamentos, coloco o projeto em votação. Os vereadores que
estiverem de acordo ao projeto permaneçam como estão. Aprovado em primeiro turno, com os votos contrários da bancada do PP, Francisco de Macedo Bento, professor Janderley. O vereador Pá, para justificar o voto, dispõe de 5 minutos. Complementando o que o vereador César falou, além da questão da livre concorrência, da propaganda na porta, tem o barulho também, viu, César? Que é de fato elevado e a vizinhança tem reclamado muito. Mas eu não quis entrar na discussão, porque aqui, além de ser um debate técnico, é um debate político também. E quando se afirma que determinado governo hoje persegue, eu, como da bancada de sustentação, não posso me calar e faz parte também da minha atuação parlamentar discutir política assim. E tem um ponto também que eu me comprometo, na próxima terça-feira, vereador Jânio, a trazer aqui os itens que foram levados em conta para considerar São Caetano o primeiro do ranking de saúde. E você vai perceber, e todo mundo vai perceber, que é devido à estrutura da saúde pública. Leitos, exames que são realizados aqui, consultas que são realizadas aqui, e nada tem a ver com o governo passado. O César não gosta que eu falo do governo passado, mas São Caetano não começou em 17. Nós temos muitos anos de emancipação e temos que falar da história toda. Então tem que se referir, como o Gênero se refere ao Campanella, ao Macê, ao Brailo, ao Raimundo, estou falando do Raimundo com todo respeito, aos prefeitos anteriores da Lanese, esqueci de algum? Tortorello, Aurim e também Paulo Pinheiro, claro, teve sua contribuição. Então não podemos achar que São Caetano começou agora, mas São Caetano tem mais tempo. Não, eu não queria cercear não o seu direito de falar, não. É realmente só uma impressão que às vezes eu gostaria só de olhar mais para frente, mas tá bom. Obrigado. Encerrada a justificativa, com a palavra ao primeiro secretário para a leitura do 6º item da ordem do dia. Processo de número 5913/2017. Prefeitura Municipal. Primeira discussão e votação do projeto de lei que altera a redação do artigo 8º da Lei Municipal de número 4.833, de 10 de dezembro de 2009 e da outras providências. Parecer da Comissão de Justiça e Redação favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento também favorável. Coloque em discussão. Discussão. Para discutir? 10 minutos, vereador. Senhor presidente, esse nobres pares, público, não tem como votarmos a favor desse projeto. É um projeto que gasta direitos. E como tem um advogado aqui, Sidão da padaria, e parece que, se não me corrija, eu não sou advogado, mas diz que direito adquirido não se pode caçá-lo. Esse é um princípio, é o que diz a lei, é um princípio, né, básico da questão legal. Pois bem, esse projeto, o que é que vai acontecer com esse projeto? Com esse projeto, os moradores do radialistas vão ser obrigados agora a pagar IPTU. Eles que foram isentos por uma lei no passado, com essa modificação da lei, os moradores, os munícipes que moram no radialista vão ser obrigados a pagar IPTU. Ou seja, você está caçando direito. E aqui nesse nosso voto, o meu e do Chico, contra essa lei, isso aqui não é oportunismo. Pode dizer, vocês estão na oposição agora, vocês vão votar contra, que é oportunismo. Eu vou contar uma história aqui, que está ali 2 ex-secretários do governo Paulo Pinheiro, Fernandes Campelota, né, e o Eduardo Casonato, que no início do governo, em 2014, tinha um secretário, que inclusive teve uma pena aí de prisão, pelo escândalo aí, há pouco, que defendia o fim das cestas básicas. E lá na reunião do secretário, quem era contra o fim das cestas era eu, secretário de Cultura, era o Fernando, secretário de Comunicação, era o Casonato, que era o chefe de gabinete, e o doutor Roberto Martins.
fomos contra, em 3 reuniões do secretário do Paulo Pinheiro, fomos contra o corte de cestas básicas. É tanto que naquela época, depois de 3 reuniões, não se teve mais reunião do secretário naquele ano, porque eles não aguentavam mais escutar esse nosso discurso contra o corte. Porque nós, naquela época, sendo governo, já entendíamos que benefício não se corta, benefício se amplia ou se mantém. Do ponto de vista econômico, eu entendo, eu comungo com a teoria econômica anticíclica, que diz o seguinte: quando a dificuldade das pessoas aumenta pela uma crise econômica, o Estado tem que ir contra o ciclo da queda, tem que incentivar o desenvolvimento econômico. Hoje, a dificuldade é grande, muita gente desempregada, empresas fechando, a situação econômica no Brasil é calamitosa. E aí, o que é que vem a nossa administração? O que é que o Estado, o poder público apresenta? Cortar o benefício. Agora, o morador do radialista vai ter que pagar IPTU por essa lei. Simplesmente isso, vai ter que pagar. E olha, muita gente lá deve estar numa situação difícil, deve estar desempregado. Está aí o presidente do radialista, o Eduardo Casonato, que deve saber a dificuldade que deve estar sendo para receber o condomínio. Né? Imagine ter que pagar o IPTU. Com certeza, vai ser uma dívida que o município vai ter, vai ser uma dívida ativa, porque o cara não vai deixar, o morador não vai deixar de fazer a sua despesa, de pagar o seu remédio, né? de sustentar a sua família para pagar o IPTU. Ele vai atrasar com certeza. Então, eu acho que essa é uma medida que fere os princípios cristãos. Né? Eu acredito que nós temos que ter solidariedade, entender a dificuldade que o nosso povo passa e cortar esse benefício, tirar esse direito adquirido dos moradores do radialista. Eu acho que é uma injustiça que essa casa comete. Na verdade, eu acho que a gente deveria ampliar esse benefício para aqueles moradores que sofrem de enchentes, como aquela indicação que fez o Chico Bento e o Cezinha, mais alguém fez com a gente, eu não lembro, que assinou, para que fosse dispensado o IPTU, a conta de água, né, do pessoal que teve a enchente lá na Prosperidade, no bairro Fundação. Né? Na Vila São José mesmo, tem várias residências, vários imóveis que sofrem enchente. Esse que tem que ser, não você cortar, mas você ampliar, principalmente nesse momento de dificuldade. Portanto, senhor presidente, senhores vereadores, caros colegas, a bancada do PP é contra essa lei porque ela prejudica os moradores do radialista. Nós não podemos puni-los. Depois dele fazer todo o planejamento, sabendo que não vai pagar o IPTU, como é que esse morador vai ficar? Principalmente no futuro, agora, nessas dificuldades que o país passa. Daí a bancada do PP é contra. Nós vamos votar contra essa lei, porque entendemos que benefício se amplia, direito adquirido se mantém. Esse é o princípio básico do direito, da justiça social e da cidadania. Muito obrigado, senhor presidente. 5 minutos para encaminhar. Obrigado, senhor presidente. Manterei o prazo. Não quero usar a tribuna, não quero discursar para os moradores do conjunto dos radialistas. Não é esse o nosso foco. Até porque você não faz uma lei, essa casa de leis não legisla a favor de um quarteirão ou de um conjunto. Até porque, por exemplo, ao lado do Shopping São Caetano, foi lançado neste último sábado um empreendimento de altíssimo padrão, valor de lançamento, em média, R$460 mil, indo até 700 mil, onde um imóvel lá instalado são 58 metros quadrados. Pela lei atual, este empreendimento de alto padrão não pagaria IPTU, o que eu acho um erro. Eu quero discursar para todos os outros bairros e empreendimentos de São Caetano do Sul, principalmente para os que estão nos acompanhando nas redes sociais. Se o cidadão, a cidadã acha justo pagar a conta por aqueles que não pagam. Hoje a gente exige uma saúde de qualidade e nós nos esforçamos para entregar. O cidadão exige uma educação de qualidade e nós nos esforçamos para entregar.
O cidadão exige uma cidade limpa, organizada, com a zeladoria como está atualmente, e nós nos esforçamos para entregar, e tudo isso custa. Custa com o meu imposto, com o imposto dos vereadores, com o imposto da plateia, com o imposto de quem nos acompanha. Os 15 bairros da cidade pagam seus impostos, pagam o seu IPTU, pagam os seus tributos. E é destes tributos que sai o custeio da cidade. Então, quando a gente faz política de isenção, dado uma realidade, no momento que a cidade tinha, há 10 anos atrás, 6, 7 anos atrás, hoje é uma outra realidade econômica. Vide os valores dos imóveis, vide os valores dos apartamentos, dos mais diversos conjuntos habitacionais da cidade. É claro que ninguém impõe uma tributação por livre e espontânea vontade, eu quero, mas neste caso é responsabilidade social, é responsabilidade tributária, é trabalhar com a igualdade de responsabilidades da cidade. Eu acho que os moradores que irão pagar têm o direito de exigir agora um serviço ainda maior de qualidade. Por exemplo, uma demanda que a gente tenta convencer a Eletropaulo para que naquele linhão que tem as hortas ali, que faz divisa com o radialista, seja um parque linear, um parque de caminhada, que a gente amplie as possibilidades do CIS e João Nicolau Braga, que a gente amplie as questões de segurança do bairro São José, do bairro Mauá. Isso são questões pertinentes. Agora, quando a gente faz a exigência e a gente não aceita, nós temos uma situação de privilégio junto aos outros moradores, em comparação junto às outras unidades, este é um equívoco. Então, se um ponto de vista, o governo, a decisão fazendária, acaba tributando um ou outro que se sinta lesado, eu tenho certeza que os outros 98%, 97% da população vai se sentir prestigiada, equilibrada e justa pelas razões tributárias que o município tem. Essa é uma sessão que eu julgo uma das mais importantes, líder, que nós já tivemos. Primeiro que no projeto anterior a Casa aprovou a regularização do ISS. O senhor falou muito bem nas suas palavras para que não haja mais uma guerra fiscal. Inclusive nesse projeto agora nós iremos tributar o que não era antes, débito e crédito. Isso é importante que a população saiba. Quando você compra algo no posto de gasolina, no supermercado, passa o cartão de débito, de crédito, o imposto lá não ficava para São Caetano, agora fica. O projeto que nós votamos aqui do ISS, com a bancada do PP foi contrário, porque não teve tempo de analisar a contento, lá está previsto que agora essa tributação das máquinas de compras online, eletrônicas, ficarão para o município. Nós estamos agora equiparando uma injustiça tributária em relação ao IPTU. Eu não voto porque estou na condição de presidência, mas se votasse, votaria a favor, porque eu entendo que você não legisla apenas para um quarteirão ou para um conjunto da população. Você legisla para 100% da população de São Caetano. E não é justo que alguns paguem uma conta e não outros. A indicação do que o Jander fez, que outros vereadores o fizeram, eu acho que isso é um tema importante. Em períodos de enchente, você buscar isenção social com critério social. E ainda nesta lei que nós estamos votando, os critérios sociais estão mantidos. Até 3 salários mínimos, fica isento do IPTU. De 3 a 6 salários mínimos, paga 50% do IPTU. Então, o critério tem de ser social. O critério tem de ser renda. O critério tem de ser condições sociais e ainda acho que deveria ter outros critérios, como, por exemplo, colocar os filhos nas escolas e garantir desempenho escolar. Mas isso é discussão para outros momentos. Então, aqui a discussão não é apenas a metragem quadrada ou bairro. Ninguém faz uma lei para prejudicar o bairro A, o bairro B, o conjunto A, o conjunto B. A gente faz leis para favorecer a cidade como um todo, para que São Caetano continue tendo os desempenhos e indicadores que nós temos. Obrigado, obrigado. O senhor pode encaminhar, senhor vereador. Obrigado, votação. Obrigado pela palavra, senhor presidente. Parabéns pelas palavras. Encaminhar, senhor presidente. Então, dispõe de 5 minutos, vereador. Muito bem colocadas essas palavras do vereador Pruniel aqui. Eu quero só fazer um preâmbulo aqui rapidinho. Eu fico feliz de ver o César Oliva falando que a gente tem que olhar para frente. Eu concordo com o César, a gente não pode fazer política olhando para o retrovisor. A gente também não pode esquecer a história, a gente não pode deixar também a criação de narrativas à vontade para quem quiser criar narrativa. Então, por essa coisa que
busques na imobiliária, que o prefeito é perseguidor. Então a gente tem que cortar essas narrativas para que elas não se tornem verdades. Então, eu quero dizer aqui o seguinte, que o meu querido amigo Jander, a gente tem uma diferença ideológica muito grande. O Estado não é indutor de desenvolvimento. O Estado nunca foi indutor de desenvolvimento. Quanto mais Estado, mais miséria, mais dinheiro tirado da iniciativa privada, mais dinheiro tirado do bolso de todos nós e menos desenvolvimento. Isso é uma teoria antiga, já comprovadamente falsa, de que o Estado grande, o Estado pesado, ele pode, nos momentos em que a crise econômica chega, ele pode induzir o desenvolvimento através de investimentos, quando na verdade a crise econômica só chegou porque esse Estado é grande, esse Estado é enorme. Então isso já está comprovado por A mais B que não é verdade, é uma diferença ideológica que a gente tem e eu espero que um dia a gente possa discutir isso daí também. Sem querer fazer demagogia, que é muito fácil fazer demagogia com esse assunto, eu acho que essa questão dos impostos, do IPTU, do bairro radialistas, é uma questão de corte não de benefício, é uma questão de corte de privilégios. Quando você tem 14 bairros pagando o imposto e um bairro não pagando, você acaba criando uma casta beneficiada e você acaba ferindo mortalmente a justiça tributária. Não há justificativa para um bairro pagar e outro bairro não pagar. E eu acho que agora a gente volta a fazer justiça tributária quando a gente coloca todos em igualdade de condições. Que queira ou não queira, o afetado pela enchente pagar os IPTU, o morador da radialista não pagava. Nós não conseguimos dar isenção para o afetado pela enchente. E o morador da radialista não pagava esse imposto. O morador do Santo Antônio, da Barcelona, do Boa Vista, pagava pelo morador do Radialistas. Isso é errado. Nós temos que perseguir a justiça, em todos os sentidos, inclusive na tributária. Eu acho que agora a gente acaba com o privilégio. Acho que agora a gente passa também, pegando aqui as palavras do presidente da Câmara, tendo uma população que tem demanda por arborização, que tem demanda por mais segurança, que tem demanda por melhores serviços públicos na área da saúde, com justificativa para cobrar. Está pagando e tem justificativa para cobrar. Então é muito fácil defender, não o aumento de impostos, mas o fim de privilégios. E mais uma coisa só, acho que todas as cidades, os estados, o país, ele tem que ter um sistema de amortecimento social para a gente amparar aqueles que mais precisam. Felizmente, por causa do tamanho do Estado, nós temos uma população muito pobre. Nossa parcela de população pobre no Brasil é muito grande, por causa do tamanho do Estado. Então, a gente tem que ter um sistema de amortecimento social para acolher essas pessoas. Mas é profundamente ruim você ter um sistema que concede uma série de benefícios e não oferece uma porta de saída. Nós precisamos, não só como cidade, nós precisamos como país, como povo, nós temos que começar a mostrar as portas de saída dos programas sociais para que as pessoas sejam donas dos seus narizes. Que as pessoas, elas tenham menos... É uma incongruência você xingar político todo dia, você xingar presidente, você xingar governador, você xingar secretário, você xingar prefeito, e você cada vez quer mais Estado na tua vida. É um absurdo que você fique xingando toda a classe política, os deputados, os vereadores, os senadores, e você queira cada vez que o Estado te dê mais coisas, que é o que faz com que essa categoria sobreviva mais e mais forte. Isso que a gente tem que fazer também como nação. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, líder. Para encaminhar o vereador Jander Lima. Você tinha pedido, ele não abriu mão para a sua vez. Esclarecendo algumas colocações dos colegas. Primeiro, eu não estou privilegiando aqui nenhum bairro. Eu, radialista, faz parte do bairro São José. Por que eu falo tanto radialista? Porque esse setor, essa área do bairro São José, vai ser a mais prejudicada. Mas não só ela, serão os 15 bairros do município. Os 15 serão prejudicados.
porque passa de 50 para 60 metros quadrados. Além disso, além da queda, no artigo 3º, ele acrescenta uma multa de 20% incidente sobre o valor corrigido por juros e multa de mora, para aqueles que não pagarem. Então vamos imaginar, o cara está numa crise danada, ele mora no bairro Barcelona, o imóvel dele é isento, aí ele não pagou, porque ele não estava preparado para isso. O que acontece? Vai ter mais 20% fora juros, mora e tudo mais, e vai incidir sobre esse valor. Então, além da queda, não vai prejudicar só o radialista, vai prejudicar o Barcelona, a prosperidade, que tem aquele conjunto lá construído, o bairro Mauá do secretário, que tem aquele conjunto construído pelo ex-prefeito Luiz Tortorello, e a própria prosperidade tem também aquele conjunto lá construído, conjunto popular de apartamentos, serão também prejudicados. Então, não será apenas o bairro Mauá, vai ser a cidade não será apenas o bairro São José e os radialistas, eles serão os mais prejudicados. Mas essa perversidade vai perpassar todo o município, vai percorrer todo o município, vai ser igual a praga do escorpião que está atingindo todos e até agora não se corrigiu esse problema. Além disso, essa lei fere a lei de responsabilidade fiscal, que diz claramente, eu não lembro agora qual o artigo, que quando você cria receita ou despesa, você tem que fazer um planejamento, dizer quando isso vai ser, o impacto. Qual é o impacto disso na receita do município? Não está aqui no projeto de lei. Na verdade, esse projeto é inconstitucional, não podia nem ter passado da Comissão de Finanças, porque ele não está prevendo qual é o impacto. E está lá na lei de responsabilidade fiscal. É necessário prever o impacto financeiro, quando você cria receita ou despesa. Portanto, além disso, tecnicamente o projeto é ruim. É perverso do ponto de vista social, é ruim, mal feito do ponto de vista técnico. Então, eu acho o seguinte: o secretário da Fazenda se mostrou um homem extremamente competente. Está correto, está atrás de receitas aí, porque o município passa por essa dificuldade. Mas você não pode prejudicar o mais carente, aquele que vai sofrer aquele susto e aquele medo e aquele problema para o ano que vem, coisa que ele não estava preparado. Portanto, senhores, vamos analisar bem essa questão. Vou repetir, porque eu acho que isso é um mantra do direito, é um mantra de quem se preocupa com a questão social. Direitos não se caçam, benefícios não se reduzem. Quanto à questão da importância do Estado, no segundo momento de votação, eu vou esclarecer ao líder que existe teoria sim que defende a importância do Estado. Vou até emprestar um livro para ele, do Keynes, que fala exatamente disso, da importância. Quem sabe ele deixa de ser neoliberal e passa a ser keynesiano, ele vai entender a importância do Estado. Porque se não fosse o Estado, a crise de 29, se não fosse Roosevelt, com a proposta de intervenção estatal, os Estados Unidos não tinham saído da crise. E agora, em 2008, a crise de 2008, o Obama foi preciso comprar, emprestar dinheiro para a GM, a GM daqui também, salvar os bancos. O que é que provoca a crise? Provoca a falta de Estado. A crise de 2008 foi porque o Estado deixou de fiscalizar, deixou a coisa cair frouxa. Então isso é um discurso, cientificamente, que não se confirma. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Parque, 5 minutos. Esse debate que se refere à cidade toda, mas obviamente atinge mais especificamente os radialistas, não podemos negar, é uma discussão necessária. Não muito tranquila para quem está hoje
ocupando o cargo de vereador, é transitório, daqui a alguns anos outros estarão aqui, mas tem que ser enfrentado. Então, na condição de vereador da base do governo, eu poderia deixar o barco andar e não me posicionar. Mas eu estou aqui para isso. Estou aqui para me posicionar. Sendo simpático ou não, sendo eleitoreiro ou não, nesse caso não é eleitoreiro. Até porque eu morei no radialista, e estou vendo aqui algumas pessoas, eu, Cacionato, Joaquim, de memória eu sei alguns que moram lá, Maurício, e outros mais que eu não vou saber. Morei antes da lei da isenção. Eu morei na década de 90, onde não havia isenção. A isenção, segundo meu amigo Sidão, foi em 2009. E eu morei bem antes. O fato é o seguinte, IPTU é um tributo relevante. Verdade tem que ser dita. É importante para o município arrecadar IPTU. É o IPTU barato? Não, não é barato. E se diminuirmos o IPTU, nós vamos ter uma diminuição da cota de ICM, o que aí vai nos levar mais para baixo na questão arrecadatória. Isso também não é simpático de falar, mas tem que ser dito. São Caetano é uma cidade evoluída do ponto de vista de instrução educacional, muita gente com curso superior, pós-graduação, ensino médio. Você tem que falar os problemas, tem que enfrentar um por um, falando a verdade. A verdade nem sempre é muito bonita do ponto de vista da simpatia, mas é a melhor saída para resolver problemas, é falar a verdade. Então o IPTU é relevante, é um privilégio que o conjunto dos radialistas hoje detém. Não é justo socialmente, porque outras moradias em situações críticas, beira de rio, né, Fundação, São José, Prosperidade, muitas delas sempre, né, vivendo com riscos, com sustos e enchentes, água subindo, como aconteceu, né? Foi esse ano, né? E infelizmente a lei não facilita a vida das pessoas, e é justo, aí sim é justo, isenções, e mesmo assim a gente não consegue, porque tem impedimentos legais. Então, isso é muito importante de ser dito. Então, a questão dos radialistas, a questão da cobertura do IPTU é necessária. Existe aqui na lei uma saída para desempregados, para pessoas que estão com uma renda até 3 salários mínimos, que o valor venal do imóvel é X. A questão social, isso sim é justo. Aí não escolhe bairro e não escolhe sei lá, se é prédio, se é apartamento, se é valor venal e as condições financeiras do morador. Não escolhe o bairro. Aí é para todo mundo, de forma igual e igualitária. Então, essa é a questão. É muito difícil. O governo anterior, aqui, tem muitos que podem constatar isso, se quiserem, esse debate foi feito no governo anterior. E não se teve uma decisão política, até porque a crise no governo passado afetou no último ano para valer. Em 2016, o governo do Paulo Pinheiro teve uma queda de arrecadação brutal. De 13 a 15, não. Então, acho que por esse motivo não se teve a coragem política, isso é de coragem política, não é uma crítica ao governo anterior, é uma questão de orçamento, e agora se fez necessário. Isso coube a nós a incumbência de votar essa lei, nada simpático. Eu estou falando isso e está sendo gravado. Não adianta, é transparência. Não tem mais essa de fazer sessão de manhã para se esconder dos problemas. Está tudo gravado pela internet. A parte, não tem que esconder. Pois não? Eu acho que também devemos ressaltar que todos estão sendo convocados a participar da situação financeira da cidade. Eu acho que o mais importante era a consciência que, se numa época houve um motivo para se ter isenção por situações que foram votadas nessa casa, só para concluir, senhor presidente, eu acho que agora é hora de convocar toda a cidade a participar com um pouco para que a gente possa manter os serviços. Em nenhum momento foi negado para nenhum munícipe, mesmo isento da contribuição do IPTU, dos benefícios, seja qual governo foi de 2009 para cá. Tiveram suas bolsas de estudos, os seus filhos, tiveram as escolas de língua, informática,
mesmo não participando. Só que agora a participação dos meus vista, por isso que eu vou votar no projeto, vou voltar atrás do que eu já fiz, tendo em vista que a situação financeira realmente mudou, e temos que convocar a população, senhor presidente, para que todos participem um pouco. Então eu acho que a essência maior, para a minha convicção de voto, independente de governo, independente da situação, é chamar para a consciência todos que podem participar e ajudar o município. E estamos salvando, estamos preservando pessoas em situação delicada financeiramente. Então, para mim, que votei lá na época para fazer esse projeto, hoje estou corrigindo, não. Estamos tentando chamar a população que ficou isenta para contribuir, para ajudar essa fase difícil do município, principalmente nosso torrão de terra. Só isso. Desculpe tomar o tempo, senhor presidente, mas eu Para encerrar, obrigado. E para encerrar, a situação econômica de 2009 era muito diferente do que estamos tendo hoje. Obrigado, Encerrada a discussão, os encaminhamentos, coloque em votação o referido projeto. Os vereadores que forem favoráveis ao projeto permaneçam com comissão. Aprovado em primeiro turno. Com votos contrários, Chico Bento e Janderley. Justificar o voto primeiro. 5 minutos. Quando eu falo que esse projeto é uma perversidade, na mensagem enviada pelo chefe do executivo, a mensagem diz claramente, são 2.127 casos na cidade. Consultei agora o Eduardo Casomato, presidente lá do Radialista, são 1.200 apartamentos do Radialista. Portanto, quase 1.000 imóveis pelos demais bairros da cidade sofrerão. Então o radialista vai sofrer metade do problema, mas metade da cidade vai também sofrer os problemas. Então vejam que é um projeto, por isso que eu digo que é um projeto perverso. É um projeto perverso porque vai prejudicar por toda a cidade, igual a praga dos escorpiões. Daí a justificativa do nosso voto contrário. E outra coisa, esse projeto foi em 2009. O chefe do executivo teve quase 4 anos, ou mais de 4 anos, né? Isso é, 2000 ele foi reeleito, né? Teve 4 anos para corrigir o defeito. Aí deixou agora para corrigir agora, segundo eles, que é o problema. Eu não entendo como problema. Eu quero até parabenizar o chefe do executivo, que em 2009 teve a sensibilidade de criar esse projeto. Quero parabenizá-lo, ele está de parabéns. Está de parabéns. Ele por ter criado o projeto, o prefeito, está de parabéns. O ex-prefeito Paulo Pinheiro, que entendeu que na época o prefeito tinha feito um projeto interessante e manteve, mas infelizmente agora eu vou ter que tirar meus parabéns no nome dele, porque ele está desfazendo com os pés o que ele fez com as mãos. Ele deu com as mãos para 1.000, para 2.000, quase 2.200 moradores da cidade. Agora eu não vou falar só no radialista, porque o dado está aqui, e com isso que o caso da esclareceu, quer dizer, quase 2.200 pessoas, imóveis na cidade, são por volta de 40 mil imóveis no município, né? 45 mil, né? Então isso aí está o quê? Os 5%, né? Numa conta bruta, né? Os 5% dos munícipes vão sofrer esse problema. É isso? É de 40 mil imóveis, 2.000%. São 5%. 5% vão. E outra coisa, do ponto de vista legal, eu estava consultando aí algum advogado, ele disse que até pode recorrer disso aí, que é um direito adquirido, né? Quando o senhor me questionou como advogado, eu falei para o senhor que a lei diz. O que nós estamos fazendo aqui hoje é entender a mensagem que o governo mandou. Por isso que eu fiz questão de interromper a palavra do vereador Padre e me pôr na minha posição do entendimento do projeto. Nesse momento, temos que realmente reconstruir a economia. E a participação de todos é um chamativo. Nós não vivemos sozinhos numa cidade. Isso me deu um ar de convencimento. Quando o senhor me questionou,
O direito é aberto para todos. Quem vai entender isso é um juiz. Não significa que eu ou outro advogado entre com uma ação, que essa ação vai neutralizar isso aqui. Pode suspender os efeitos, por isso tem 90 dias após a publicação. Então eu vejo dentro do direito que qualquer pessoa pode questionar. E o que nós estamos fazendo aqui é legal. É legal. Reverter uma lei é nosso direito. Ou sim ou não. Por isso que eu falei do ar do convencimento. Ou se não já é eleitor seu lá do radialista ou com os outros. Então, só deixar bem claro, no direito adquirido, qualquer pessoa pode questionar. Cabe à justiça reconhecer o direito. Vamos fazer um questionamento? Vou me permitir ceder um pouquinho no prazo. Você é em defesa da nossa diretoria jurídica e da Comissão de Justiça e Redação, a qual temos 5 vereadores extremamente competentes que entendem sim de constitucionalidade. Toda lei, eu não sou advogado, mas minimamente a gente precisa entender, ela é intertemporal. Ela vale pelo período no qual ela está em vigência. O doutor Caio Funari, logo vereador, advogado, poderá nos orientar melhor. Essa lei prevaleceu até esse momento. Nós não vamos fazer a cobrança retroativa. Não tiramos o direito absolutamente de ninguém. Mas de hoje em diante, a intemporalidade da lei passará a valer a partir deste momento. Então, aquele que se julgar o direito adquirido e buscar o seu direito na justiça, provavelmente não terá sucesso. Porque até a presente data, o que a lei estabelecia foi atendido. Então, a Comissão de Justiça e Redação, assim como a nossa assessoria técnica legislativa, que entende a constitucionalidade do projeto, acertou de maneira irretocável, orientando a casa no seu parecer favorável. Obrigado, vereador. Não, presidente, o que eu questionei foi o impacto econômico. Faltou aqui o estudo do impacto econômico. Por exemplo, Tenho certeza que o orçamento, quando virar essa casa de outubro e novembro, nós iremos apreciar. O orçamento não veio para casa ainda, vereador. A situação só se corrige com a permissão do projeto. Agora a pessoa vai ter que se declarar. Eu estou dentro da lei falando. Mas já tem previsão de 2000, então precisa dizer. O impacto vai ser disso daí. O teor econômico, conforme agora, vai ser a manifestação. Vai começar de novo. Convido os vereadores para que assinem o livro. Só para encerrar, o que eu falei aqui foi do impacto de qualquer lei que se aprove, tem que ter um impacto econômico, seja da receita. Obrigado. A gente leva o tempo para a segunda discussão. Convido os vereadores que já assinem o livro. Na sequência, iniciaremos a segunda sessão extraordinária. Nada mais havendo, encerro essa primeira sessão. Na sequência, de maneira imediata, já abrirei a segunda sessão extraordinária do dia. Declaro aberta a 18ª sessão extraordinária. Todos os vereadores já tenham assinado o livro de presença. Passo a palavra ao primeiro secretário, Maurício Fernandes, para que faça a leitura dos projetos em segunda votação. Processo de número 5633/2017. Prefeitura Municipal. Segunda discussão e votação do projeto de lei que autoriza o município a celebrar termo de filiação à Frente Nacional dos Prefeitos, assim como arcar com os custos decorrentes e da outras providências. Parecer da Comissão de Justiça e Redação favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento também favorável. Em discussão, encerrada a discussão, coloco em votação. Os vereadores que estiverem de acordo ao projeto permaneçam como estão. Aprovado em segundo turno, publique-se. Com a palavra, o primeiro secretário para a leitura do segundo item de ordem do dia. Processo de número 5634/2017. Prefeitura Municipal. Segunda discussão e votação do projeto de lei que altera a redação do caput do artigo 3º, do parágrafo 3º do artigo 6º e revoga o artigo 2º.
o artigo 11, todos da Lei número 5.487, de 15 de março de 2017. Parecer da Comissão de Justiça e Redação favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento também favorável. Coloco em discussão o segundo projeto. Encerrada a discussão e votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado em segundo turno, publique-se. Com a palavra, o primeiro secretário para a leitura do terceiro item da ordem do dia. Processo de número 5778/2017, Prefeitura Municipal. Segunda discussão e votação do projeto de lei complementar que dispõe sobre as normas relativas aos impostos sobre serviços de qualquer natureza, ISS-PN, e da outras providências. Parecer da Comissão de Justiça e Redação favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento também favorável. Em discussão o projeto de lei. Encerrada a discussão, coloco em votação. Os vereadores que forem contrários ao projeto permaneçam como estão. Aprovado em segundo turno, com votos contrários da bancada do PP. Desculpa. Os vereadores que forem favoráveis ao projeto permaneçam como estão. Aprovado em segundo turno, com votos contrários da bancada do PP, Chico Bento e Janderlino. Com a palavra o primeiro secretário para a leitura do quarto item da ordem do dia. Processo de número 5890/2017, Prefeitura Municipal. Segunda discussão e votação do projeto de lei que institui o programa Nossa Nota e da outras providências. Parecer da Comissão de Justiça e Redação favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento também favorável. Em discussão o projeto de lei. Encerrada a discussão, coloco em votação. Os vereadores que forem favoráveis ao projeto permaneçam como estão. Aprovado em segundo turno, de forma unânime, publique-se. Com a palavra, o primeiro secretário para a leitura do quinto item da ordem do dia. Processo de número 5912/2017, Prefeitura Municipal. Segunda discussão e votação do projeto de lei que revoga a Lei Municipal de número 2652, de 12 de março de 1981, que dispõe sobre a concessão de uso de imóvel em favor do Grêmio Recreativo Beneficente Monte Azul. Parecer da Comissão de Justiça e Redação favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento também favorável. Em discussão o projeto de lei. Encerrada a discussão, eu coloco em votação. Os vereadores que forem favoráveis ao projeto permaneçam como estão. Aprovado em segundo turno, com votos contrários dos vereadores Janderlino e Chico Bento, publique-se. Com a palavra, o primeiro secretário para a leitura do sexto item da ordem do dia. Processo de número 5913/2017, Prefeitura Municipal. Segunda discussão e votação do projeto de lei que altera a redação do artigo 8º da Lei Municipal de número 4.833, de 10 de dezembro de 2009, e da outras providências. Parecer da Comissão de Justiça e Redação favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento também favorável. Em discussão o projeto de lei. Encaminhar, por favor. Vai encaminhar depois de 5 minutos. Apenas seguindo aqui as palavras do vereador Parra, eu acho que tem certos momentos que nós temos que nos posicionar. E como advogado tributarista, nesse momento eu também acho que não poderia me furtar de dar uma opinião. O que é um imposto? O imposto é exatamente aquilo que suporta a administração pública nos seus serviços prestados à comunidade, em resumo. Período de crise corrobora exatamente como o vereador Sidão falou, que é um momento talvez de você chamar a responsabilidade todos aqueles que estão cobrando e que podem. Então, como o projeto prevê ainda a cota, digamos uma cota social, um limite de 3 salários mínimos, então você mantém ali um caráter financeiro no projeto, que é importantíssimo. E após eu fazer uma pesquisa também antes da sessão sobre quanto que ficaria uma parcela do IPTU no imóvel em torno de 60 metros quadrados em São Caetano, uma parcela dividida em 12, óbvio, mas uma
parcela daria em torno de R$ 78, né, por mês. Algo que, de repente, para aqueles moradores não fará uma grande diferença, mas que para o município, de uma certa forma, contribuiria nesse momento. Então, apenas quis adicionar essa visão em respeito ao Casonato, que conheço também há tanto tempo, e ao pessoal do Radialista, mas eu acho que é o momento, sim, de nós darmos as mãos e dividirmos as responsabilidades. Não há nada inconstitucional nisso, porque não é uma isenção prevista na Constituição, não é uma isenção específica prevista em lei federal, é algo que foi desenhado dentro da área municipal, então não vejo também nenhum entrave constitucional para proceder com esse projeto. Então, por isso que eu encaminho a votação positivamente. Obrigado. Encerrada a discussão, os encaminhamentos, coloco o projeto em votação. Os vereadores que forem favoráveis ao projeto permaneçam como estão. Aprovado em segundo turno, com votos contrários, Jander Lira, Chico Bento. Publix, nada mais havendo, a graça de Deus, declaro encerrada a presente sessão. Bom dia, obrigado a todos. Ativo.